para mim, a diferença entre ético e antiético não tem nada a ver com o uso artificial, tem a ver com como que você usa. Se você usa artificial para fazer a parte mecânica, é muito parecido com o exemplo que eu gosto de dar. No meu doutorado, eu trabalhei com biologia sistêmica, né, bioinformática. Durante muito tempo, os modelos matemáticos, eles eram específicos de matemáticos, né? Com o desenvolvimento dos computadores, MATLAB, Simulink, SimBiology, o biólogo passou a usar matemática sem precisar de ter um matemático do lado. Isso quer dizer que ele é antiético? Óbvio que não. Ou seja, é a mudança. Da mesma forma, se eu uso a inteligência artificial para fazer uma parte mecânica do meu trabalho, que é escrever uma parte que eu não quero, me dá a ideia, mas eu faço a revisão do trabalho, eu assumo responsabilidade, eu leio antes de enviar para os revisores, eu não vejo nenhum problema com isso. Eu não sei o que você acha dessa parte. Jorge, eu penso como você. Então, assim, as técnicas hoje de processamento de linguagem natural estão avançadas em quais pontos? Sumarização, resumo, né? Hoje, a técnica de você gerar um parágrafo a partir de um texto maior, né, 20, 30 páginas, 200 páginas, elas estão bem avançadas. Então, o resumo, a sumarização gerada por um GPT é um resumo coerente, consistente. Mas, como você já sabe, a responsabilidade pelo texto, ele é do autor, ele não é da ferramenta, né? Então, o resumo gerado pelo GPT, ele tem que ser, ele é de responsabilidade do escritor do artigo. Na verdade, né, o texto do artigo é responsabilidade do escritor do artigo. Isso é muito importante porque estamos relacionados a essa responsabilidade, reputação e até, quando eu falo da ética, né, mas até a sua reputação e até o impacto negativo de uma pesquisa, de um erro científico, né? A gente tem exemplo de fraudes acadêmicas em inúmeros pontos do método científico, e realmente isso ele não depende do GPT, da ferramenta, né? Ele é bem mais grave, né, em relação às ações, né? Então, assim, tem casos de pesquisadores que fingem ser outras pessoas, né? O processo de revisão, quem está mandando o artigo pode sugerir alguns revisores, então algumas pessoas criam um e-mail se passando por esses revisores, sugerem esses revisores que são eles mesmos, revisam e têm seus artigos publicados. Pessoas que são pegos, né, nesse processo, a reputação basicamente acaba, né? Além da retratação do artigo científico, inclusive perda de emprego, perda de incentivo ao fomento. Então, a fraude acadêmica, né, é um outro processo. Não tem nada a ver usar GPT e fraude, são duas coisas diferentes. Agora, a responsabilidade sempre recai sobre o pesquisador. Então, quando um pesquisador ou um autor pega um texto do GPT, cola do jeito que está e nem lê, né? Além de ser uma atitude irresponsável, né? É uma atitude até infantil, né? É uma coisa grotesca, né? Os casos que a gente vê. Mas, enfim, por exemplo, eu cometo uma fraude acadêmica quando eu peço para do GPT alterar uma imagem de um outro pesquisador com dados que não existem e pega esse uso no meu trabalho, né? Isso é uma coisa realmente E é extremamente, reprovável. é extremamente curioso, por exemplo, a ChatGPT faz com facilidade enorme. Esses dias para trás, eu tava conversando com o ChatGPT e eu pedi para ele gerar um gráfico para mim, né? Só que eu não lembro por que eu decidi perguntar de onde que tirou os dados, né? Ele havia inventado os dados, só que os dados parecia real, cara, ele inventou os dados, ele criou, assim, eu não pedi para ele inventar, eu pedi para ele criar o gráfico, mas só que depois quando eu perguntei para ele se de onde que ele tirou os dados, eu tinha inventado os dados. Mas parecia real, cara, igualzinho, tipo. Uma recomendação, inclusive, é quando você fazer uma consulta. Você falou sobre a questão das ferramentas, né? Hoje o LLM tem acesso a ferramentas de forma facilitada. Hoje, se você pede um conjunto de dados, uma ferramenta, né, do banco de dados você traz, é preferencial você usar essa saída do banco de dados no seu artigo, do que você passar para o GPT para pedir para ele fazer porque ele pode realmente alterar ali o dado e você, né? E como a responsabilidade é sua, você vai ser imputável ali pelo erro. Então não adianta dizer, você, né, é porque se a gente traz isso para a saúde, isso é um pouquinho mais grave, né? Se eu coloco aqui que o medicamento ele tem uma chance de eficácia alta, né? E não foi o chat GPT ali que
né, alucinou no sentido do erro do erro da interpretação do texto, é uma coisa muito grave, né? Então, é o uso responsável da ferramenta. É porque